Tenho 19 anos e sou estudante universitário. Meu relacionamento com minha família sempre foi um pouco tenso, principalmente por causa de como sou diferente do resto deles. Trabalhei duro para conquistar o que tenho, mantendo boas notas e até mesmo conseguindo uma bolsa de estudos para a faculdade. Pensei que meus esforços finalmente me dariam algum respeito, mas não foi o caso. Meus pais sempre favoreceram minha irmã. Ela é mimada, tem senso de direito e está acostumada a conseguir o que quer. Está claro para mim há muito tempo que eles a veem como a filha de ouro, enquanto eu sou apenas o responsável que deve lidar com as coisas sozinho. Toda vez que ela se atrapalha, sou eu quem tem que resolver a situação ou fazer sacrifícios por ela. Ao longo dos anos consegui economizar $30.000 para a faculdade. Isso não foi fácil. Ganhei a maior parte com empregos de meio período e bolsas de estudos. Esse dinheiro significa tudo para mim. É meu ingresso para um futuro em que não dependo de ninguém. Mas para meus pais, aparentemente era apenas mais um recurso a ser explorado quando minha irmã precisava de dinheiro. Minha irmã Sarah tem 24 anos, mas você não saberia disso pelo jeito que ela age. Ela foi mimada a vida inteira, sempre conseguindo o que quer sem fazer nenhum esforço. No momento ela está desempregada e já está assim há algum tempo. Ela afirma que está descobrindo as coisas, mas na verdade ela apenas passa o tempo relaxando e sem fazer nada. Apesar disso, ela decidiu que precisa de um novo apartamento, algo chique em um bom bairro da cidade. Claro, ela não tem economias ou renda para pagar por isso. Uma noite meus pais me sentaram e me disseram que Sarah havia encontrado o lugar perfeito, mas estava sem dinheiro para o depósito. Eles exigiram que eu entregasse todas as minhas economias da faculdade, $30.000, para ajudá-la a garantir o apartamento. Fiquei chocado. Eles não pediram, eles exigiram. E então veio o golpe final. Se eu recusasse, eles disseram que eu poderia fazer as malas e ir embora. Eles deixaram claro que meu futuro era menos importante para eles do que garantir que Sarah estivesse confortável. Eles não pararam por aí. Minha mãe usou o velho argumento de que a família vem em primeiro lugar e meu pai disse algo sobre como Sarah sempre esteve lá para mim, o que é uma mentira completa. Eles tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que se eu fosse um bom irmão faria isso sem hesitar. A manipulação emocional era forte. No começo eu não conseguia nem falar, estava em choque, completamente pego de surpresa pela exigência deles. Perguntei como eles podiam achar justo pegar tudo pelo que eu trabalhei e dar para Sarah, que não tinha feito nenhum esforço para se ajudar. Meu pai apenas deu de ombros e disse que era sobre manter a família unida. Minha mãe disse algo sobre como Sarah precisava mais desse apartamento do que eu precisava das minhas economias. Foi aí que me dei conta. Não importava o que eu dissesse, eles não ouviriam. Eles não se importavam com o que era justo, eles só se importavam com a Sarah. Nos dias seguintes foi uma bagunça. Eu estava constantemente avaliando minhas opções. Pensei em simplesmente ceder para evitar ser expulso, mas quanto mais pensava nisso, mais percebia o quão errado isso era. Por que eu deveria sacrificar tudo pelo que trabalhei só porque minha irmã não se importava em cuidar de si mesma? Mas por outro lado, manter minha posição significava arriscar tudo. Eu não tinha para onde ir se eles me expulsassem. Eu estava sozinho. Até considerei entrar em contato com alguns parentes distantes, mas sabia que não ajudaria. A maioria deles estava tão iludida pela atuação da Sarah quanto meus pais. Eu me sentia preso. Como se não importasse o que eu escolhesse, eu fosse perder algo importante. Finalmente decidi que não ia deixar que eles me pressionassem. Comecei a pesquisar meus direitos legais. Eu sabia que como adulto eles não podiam simplesmente pegar meu dinheiro sem meu consentimento. Também me certifiquei de guardar todos os meus documentos importantes, certidão de nascimento, passaporte, informações bancárias, caso as coisas piorassem. Até comecei a empacotar discretamente alguns dos meus objetos de valor e levá-los para a casa de um amigo caso eu tivesse que sair às pressas. Eu sabia que tinha que estar preparado para o pior cenário, ser expulso sem ter para onde ir. Então, entrei em contato com o escritório de moradia da minha faculdade para ver se eles tinham algum alojamento de emergência disponível. Eles não tinham, mas me indicaram alguns recursos locais que poderiam ajudar. Não era muito, mas era alguma coisa. Quando finalmente confrontei meus pais, fui firme. Disse a eles que não havia nenhuma chance de eu desistir das minhas economias e que se eles realmente quisessem me expulsar por causa disso eu estava pronto para ir embora. Meu pai ficou furioso, me acusando de ser egoísta e ingrato. Minha mãe começou a chorar, dizendo que não podia acreditar que eu estava disposto a destruir a família por causa de um pouco de dinheiro. Perguntei: se realmente é pouco dinheiro, por que vocês não pagam por ela então? Sarah, é claro, teve um ataque de raiva. Ela gritou sobre como eu estava arruinando a vida dela e como eu não me importava com a felicidade dela. Meus pais apenas ficaram lá me olhando furiosos, esperando que eu recuasse, mas eu não recuei. Disse a eles que se eles me queriam fora eu estaria fora até o final da semana. Os dias seguintes foram um inferno. Meus pais mal falavam comigo e quando falavam era apenas para me jogar mais culpa. Minha mãe começou a me dar o tratamento do silêncio, enquanto meu pai recorria a fazer comentários sarcásticos sempre que eu estava no quarto. Sarah se recusava até mesmo a olhar para mim, como se eu a tivesse traído pessoalmente. Eles continuaram com as ameaças e a chantagem emocional tentando me desgastar. Apesar do ambiente hostil, continuei me preparando para sair. Mudei secretamente o resto dos meus objetos de valor para a casa do meu amigo e fiz arranjos para ficar com eles temporariamente se necessário. Também entrei em contato com outros amigos contando o que estava acontecendo. Eles ofereceram seu apoio e até sugeriram que eu tomasse medidas legais se as coisas piorassem. O ponto de ruptura veio uma manhã quando descobri que meus pais tentaram acessar minha conta bancária. Eles pensaram que poderiam simplesmente pegar o dinheiro e lidar com as consequências depois, mas eu estava um passo à frente deles. Eu já tinha esvaziado a conta e a fechado.
Quando perceberam o que eu tinha feito, ficaram furiosos. Meu pai gritou comigo, me chamando de ingrato e dizendo que eu estava destruindo a família. Minha mãe apenas chorou e continuou perguntando como eu podia fazer isso com eles. Mas eu não recuei. Disse a eles que eles tinham cruzado uma linha e que eu estava cansado de ser o bode expiatório deles. Se eles me queriam fora, eu sairia, mas eles não iam conseguir um único centavo do meu dinheiro. Eu sabia que sair em silêncio apenas permitiria que eles contassem a história como quisessem, então decidi assumir o controle da narrativa. Publiquei um relato detalhado do que tinha acontecido nas redes sociais. Incluí tudo: como eles tentaram me forçar a desistir das minhas economias, as ameaças e a manipulação emocional. Até postei capturas de tela de suas mensagens e o alerta do banco mostrando suas tentativas de acessar minha conta. Para garantir que a mensagem fosse transmitida, marquei não apenas meus pais e irmã, mas também alguns de seus amigos e parentes distantes. Eu queria que todos soubessem a verdade. A reação foi imediata e avassaladora. A maioria das pessoas estava do meu lado, oferecendo apoio e criticando meus pais e irmã por seu comportamento. Alguns dos meus parentes distantes entraram em contato chocados e decepcionados com o que tinham aprendido. Eles não tinham ideia de que as coisas estavam tão ruins. Algumas pessoas, principalmente amigos próximos dos meus pais, tentaram defendê-los, mas foram abafados pelas críticas. Não demorou muito para a notícia se espalhar. Os colegas e amigos dos meus pais começaram a se distanciar, e ouvi dizer que os planos da Sarah para o novo apartamento fracassaram quando o proprietário soube do que estava acontecendo. Ela estava furiosa, me culpando por arruinar sua vida, mas eu não me importava. Eles mesmos causaram tudo isso. As consequências foram brutais para meus pais. Sua imagem cuidadosamente construída como a família perfeita foi destruída. Os relacionamentos de trabalho do meu pai ficaram tensos à medida que seus colegas começaram a vê-lo sob uma luz diferente. Minha mãe, que se orgulhava de sua posição social, se viu sendo discretamente excluída de seus círculos habituais. E Sarah, ela perdeu a chance de ter o apartamento que tanto queria e ninguém estava correndo para oferecer outro a ela. Depois do confronto, me mudei para a casa de um amigo que me apoiava. Não era o ideal, mas era melhor do que ficar naquele ambiente tóxico. Adaptar-me à independência foi difícil, mas também me senti libertador. Finalmente pude me concentrar nos meus estudos e no meu futuro sem me preocupar constantemente com o que minha família tentaria tirar de mim a seguir. Meus pais não lidaram bem com as consequências. Eles inundaram meu telefone com ligações e mensagens, alternando entre ameaças e apelos desesperados para que eu removesse a postagem e voltasse para casa. Eles até tentaram distorcer a narrativa, alegando que eu tinha exagerado e que eles estavam apenas tentando ajudar Sarah em uma situação difícil. Mas a essa altura já era tarde demais. Todos sabiam a verdade. Decidi manter uma postura estrita de não contato. Bloqueei-os em todas as plataformas e me certifiquei de que eles não pudessem me alcançar. Também procurei aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de obter uma ordem de restrição se eles não recuassem. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. Eu não podia mais permitir que eles me arrastassem para baixo. No rescaldo, alguns parentes distantes entraram em contato oferecendo sua ajuda e expressando arrependimento por não terem se envolvido antes. Minha faculdade até ofereceu ajuda financeira adicional depois de ouvir sobre minha situação, o que foi um grande alívio. Através de tudo isso cresci muito. Estou mais confiante e autossuficiente do que nunca. Meu desempenho acadêmico até melhorou agora que não estou constantemente estressado com minha família. Também fiz novos amigos e construí uma rede de apoio em que posso realmente confiar. Olhando para o futuro, estou focado em alcançar completa independência financeira. Também estou considerando seriamente cortar os laços com minha família para sempre. O ciclo de toxicidade já dura tempo suficiente e estou comprometido em quebrá-lo. Não vai ser fácil, mas estou determinado a construir um futuro melhor para mim, um futuro onde eu não esteja constantemente olhando por cima do ombro, esperando a próxima traição. Então, pessoal, eu me mantenho firme em recusar a entregar minhas economias da faculdade para minha irmã e em tornar público o que minha família tentou fazer comigo. Atualização: já se passaram cerca de 3 meses desde que postei minha história original e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos, realmente me ajudou a superar alguns momentos difíceis. Depois que me mudei e tornei público o que aconteceu, as coisas ficaram bem loucas. Meus pais e Sarah não aceitaram nada bem, eles continuaram tentando me contatar, alternando entre ameaças raivosas e culpa. Me mantive firme com minha regra de não contato, mas não foi fácil. Cerca de uma semana depois que saí, minha mãe apareceu na casa do meu amigo onde eu estava hospedado. Não tenho ideia de como ela descobriu onde eu estava. Ela estava chorando e implorando para que eu voltasse para casa, dizendo que eles tinham cometido um erro e queriam consertar as coisas. Quase me senti mal por ela, mas então ela começou a falar sobre como eu estava destruindo a família e como Sarah estava sofrendo por minha causa. Foi quando eu soube que nada tinha realmente mudado. Eu disse a ela para ir embora ou eu chamaria a polícia. Ela foi embora, mas não antes de dizer que eu estava partindo seu coração. No dia seguinte, meu pai ligou para minha faculdade tentando obter informações sobre minhas aulas e horários. Felizmente, eu já tinha conversado com a administração sobre minha situação, então eles não deram nada a ele, mas me assustou que ele estivesse tentando me rastrear dessa maneira. As coisas pioraram quando Sarah começou a aparecer em lugares que ela sabia que eu frequentava, a biblioteca, a cafeteria perto do campus, até mesmo do lado de fora de algumas das minhas aulas. Ela tentava me encurralar, alternando entre gritar comigo por arruinar sua vida e implorar para que eu lhe desse o dinheiro. Ficou tão ruim que tive que mudar minhas rotinas e pedir aos amigos para caminharem comigo entre as aulas. Cerca de um mês depois que saí, recebi uma ligação da minha tia, irmã da minha mãe. Ela disse que queria se encontrar e conversar. Eu estava hesitante, mas ela sempre foi gentil comigo, então concordei em encontrá-la em um local público.
Quando cheguei lá, descobri que meus pais a tinham instigado e estavam escondidos em uma mesa próxima me esperando. Me senti tão traído que saí imediatamente e bloqueei o número da minha tia também. As consequências nas redes sociais continuaram. Meus pais tentaram controlar os danos postando sua própria versão dos eventos, alegando que eu era um garoto problemático que roubou o dinheiro deles e fugiu. Algumas pessoas acreditaram neles, mas a maioria viu através da mentira. Foi difícil ver amigos da família e parentes distantes tomando partido, mas fiquei grato por aqueles que me apoiaram. Sarah levou as coisas a outro nível. Ela iniciou uma campanha no GoFundMe alegando que era vítima de abuso financeiro e precisava de ajuda para escapar de uma situação familiar tóxica. Ela usou meu nome, distorcendo a história para fazer parecer que eu era o abusador. Tive que envolver um advogado para que a campanha fosse retirada. Falando em advogados, meus pais ameaçaram tomar medidas legais contra mim. Eles alegaram que eu lhes devia dinheiro por me criarem e que tinham direito às minhas economias. Era ridículo, mas me assustou o suficiente para procurar aconselhamento jurídico. O advogado me garantiu que eles não tinham nenhum caso, mas me aconselhou a continuar documentando tudo, por precaução. Cerca de 2 meses e meio depois que saí, recebi um e-mail surpreendente de Jack, o ex-namorado de Sarah. Eles tinham terminado alguns meses antes de tudo isso acontecer e eu sempre pensei que ele era um cara decente que foi sugado para o drama da minha família. Ele se desculpou por não ter entrado em contato antes e disse que queria que eu soubesse que me apoiava. Jack me contou algumas coisas sobre Sarah que me chocaram. Aparentemente ela o traiu durante todo o relacionamento, muitas vezes com caras que podiam comprar presentes caros ou levá-la em viagens. Ele disse que ela estava sempre falando sobre como merecia um estilo de vida mais luxuoso e como era injusto que ela tivesse que trabalhar para qualquer coisa. Isso me fez ver o comportamento dela sob uma nova luz. Também descobri por Jack que Sarah tinha sido demitida de seu último emprego por roubo. Meus pais encobriram isso pagando de volta o que ela levou para impedir que a empresa apresentasse queixa. Fiquei furioso por eles terem feito isso enquanto esperavam que eu desistisse das minhas economias suadas. Cerca de 3 meses depois que saí, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Era meu avô, pai do meu pai. Nunca fomos próximos. Ele morava em outro estado e só o víamos a cada poucos anos. Ele disse que tinha ouvido o que aconteceu de um primo e queria ouvir meu lado da história. Fiquei cauteloso no início depois do que aconteceu com minha tia, mas enquanto conversávamos percebi que ele estava genuinamente preocupado. Ele me disse que teve seus próprios problemas com meu pai ao longo dos anos e que não estava surpreso com o que tinha acontecido. Ele se desculpou por não estar mais presente na minha vida e se ofereceu para me ajudar financeiramente se eu precisasse. Fiquei tocado por sua oferta, mas disse a ele que queria conseguir sozinho. Ele respeitou isso, mas disse que a oferta permaneceria se eu mudasse de ideia. Significou muito saber que eu tinha alguma família do meu lado. A conversa com meu avô me deixou curioso sobre outros membros da família com quem eu tinha perdido contato. Entrei em contato com algumas primas do lado da minha mãe, com quem sempre me dei bem. Uma delas, Megan, me disse que teve seus próprios problemas com meus pais e Sarah ao longo dos anos. Megan me contou algo que me deixou extremamente irritado, pois eu não sabia disso. Enquanto morava com eles alguns anos atrás, ela estava passando por um divórcio difícil e precisava de um lugar para ficar por algumas semanas. Meus pais inicialmente se ofereceram para deixá-la ficar com eles, mas então Sarah reclamou que não queria Megan invadindo seu espaço. Meus pais expulsaram Megan depois de apenas 3 dias, a deixando dormir nos sofás de amigos até que ela pudesse encontrar um apartamento. Eu não podia acreditar que eles fariam isso com a família enquanto exigiam que eu desistisse de tudo por Sarah. Enquanto tudo isso acontecia, eu ainda estava tentando resolver minha situação de moradia. Os pais dos meus amigos foram gentis o suficiente para me deixar ficar com eles, mas eu sabia que não poderia ser uma solução a longo prazo. Comecei a procurar um apartamento barato perto do campus, mas tudo estava fora do meu orçamento. Alguns dias depois encontrei uma das amigas de Sarah no supermercado. Ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo que Sarah estava deprimida e que era tudo culpa minha. Perguntei a ela se Sarah tinha contado a história toda. Ela admitiu que só conhecia a versão de Sarah. Contei a ela meu lado da história e pude ver a dúvida surgindo em sua expressão. Ela saiu parecendo confusa e eu senti uma pequena sensação de satisfação. No dia seguinte recebi uma ligação do banco. Alguém tentou acessar minha nova conta usando meu número de segurança social. O banco sinalizou como atividade suspeita e bloqueou. Soube imediatamente que deviam ser meus pais. Fiz um boletim de ocorrência na polícia e iniciei o processo de congelamento do meu crédito. Fiquei abalado com o quão longe eles estavam dispostos a ir. Decidi que era hora de tomar medidas mais sérias. Voltei ao advogado que havia consultado antes e iniciei o processo de obtenção de uma ordem de restrição contra meus pais e Sarah. Foi um passo drástico, mas senti que não tinha escolha. No dia anterior à audiência para a ordem de restrição, recebi uma ligação frenética da minha mãe. Ela estava chorando, dizendo que tinha ouvido falar da audiência e implorando para que eu não prosseguisse. Ela disse que isso destruiria a família e arruinaria suas vidas. Eu disse a ela que eles deveriam ter pensado nisso antes de tentarem me roubar e me assediar, e desliguei. A audiência em si foi intensa. Meus pais e Sarah apareceram com um advogado próprio. Eles tentaram me pintar como um garoto ingrato e problemático que estava atacando sua família amorosa. Mas eu tinha provas: as mensagens de texto, os e-mails, as postagens nas redes sociais e os registros bancários. O juiz viu através da atuação deles e concedeu a ordem de restrição. Após a audiência, enquanto eu estava saindo do tribunal, Sarah tentou se aproximar de mim uma última vez. Ela parecia péssima, como se não estivesse dormindo. Ela começou a dizer algo sobre como estava arrependida, mas então seu rosto se contorceu e ela cuspiu. Espero
Espero que você esteja feliz agora que arruinou todas as nossas vidas. Uma amiga interveio e a levou embora. Foi a última vez que a vi. Também comecei a procurar um emprego de meio período para ajudar a cobrir minhas despesas de subsistência. É difícil equilibrar trabalho e escola, mas é bom ser totalmente independente. Estou determinado a conseguir sozinho. Não vou mentir, foram alguns meses difíceis. Há dias em que sinto falta de ter uma família, mesmo que fosse disfuncional. Os feriados são especialmente difíceis. Então é assim que as coisas estão agora. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas estou seguindo em frente. Atualização final. Já se passou cerca de um ano desde minha última atualização e não posso acreditar no quanto as coisas mudaram. Quero agradecer a todos pelo apoio contínuo ao longo desta jornada. Seu encorajamento significou mais do que vocês podem imaginar. Após a audiência da ordem de restrição, as coisas ficaram quietas por um tempo. Pensei que talvez minha família finalmente tivesse entendido a mensagem, mas você sabe o que dizem sobre a calmaria antes da tempestade. Cerca de 3 meses atrás recebi uma ligação inesperada do meu tio, irmão do meu pai. Nunca fomos próximos, mas ele parecia genuinamente preocupado. Ele me disse que as coisas tinham saído do controle com meus pais e aparentemente Sarah se envolveu com algumas pessoas suspeitas e devia muito dinheiro a elas. Meus pais, em sua infinita sabedoria, hipotecaram a casa novamente para tentar pagar suas dívidas, mas não foi suficiente. Uma noite essas pessoas a quem Sarah devia dinheiro apareceram na casa dos meus pais e as coisas ficaram feias. Meu tio não tinha todos os detalhes, mas disse que a polícia se envolveu e meu pai acabou no hospital com um braço quebrado. E aqui é onde as coisas ficam realmente complicadas. Meus pais, apesar de tudo, ainda estão tentando proteger Sarah. Eles disseram à polícia que foi apenas uma invasão aleatória, mas a família descobriu o que realmente aconteceu. Alguns dias após a ligação do meu tio, comecei a receber mensagens dos meus pais novamente. Eu os desbloqueei já que eles ainda são meus pais. Grande erro. Eles estavam implorando para que eu voltasse para casa, dizendo que precisavam da minha ajuda. Eles até tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que se eu tivesse dado dinheiro a eles quando pediram, nada disso teria acontecido. Você acredita? Eles ainda estão tentando colocar a culpa em mim de alguma forma. Ignorei suas mensagens. E sobre minha situação de moradia, consegui economizar o suficiente para sair da casa do meu amigo e me mudar para um apartamento melhor em um prédio mais seguro. É um pouco mais longe do campus, mas vale a pena pela paz de espírito. Mas então Sarah apareceu no meu apartamento ignorando a ordem de restrição. Não tenho ideia de como ela descobriu onde moro, já que me mudei recentemente. Ela estava uma bagunça, chorando, implorando por dinheiro e dizendo que estava em perigo. Eu disse a ela para ir embora ou eu chamaria a polícia. Ela gritou que eu estava tirando sua vida e que se algo acontecesse com ela seria minha culpa. Foi horrível. Liguei para meu advogado logo depois disso e estamos no processo de estender a ordem de restrição para incluir meu endereço atual. Também tive que informar meu senhorio e vizinhos sobre a situação, caso Sarah ou meus pais tentem algo. Além de todo esse drama, descobri através de outros membros da família que meus pais estão dizendo a todos que sou eu quem colocou Sarah em apuros. Eles estão alegando que eu a apresentei a essas pessoas suspeitas e que eu também lhes devo dinheiro. É um absurdo completo, mas alguns parentes estão acreditando. Tive que bloquear um monte de pessoas nas redes sociais por causa das mensagens de ódio que estava recebendo. Quanto às últimas atualizações com meus pais e Sarah, ouvi dizer que eles estão enfrentando a execução da hipoteca da casa. Parte de mim se sente mal por eles, mas uma parte maior sabe que eles causaram isso a si mesmos. Não posso deixar de pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eles tivessem apenas respeitado meus limites e me tratado com justiça. Então é assim que as coisas estão agora. Obrigado a todos novamente por seu apoio ao longo desta jornada. Eu não poderia ter feito isso sem vocês. Próximo relato. Sou babaca por rir na cara da minha cunhada quando ela fez o teste de DNA da minha filha? Eu tenho uma filha de 6 anos. Não tenho nenhuma relação biológica com ela. Não há nenhuma relação de sangue entre nós. Eu fui amiga da mãe dela durante a maior parte da minha infância. Nunca nos envolvemos romanticamente e sempre fomos apenas amigas. Ela teve sua filha aos 23 anos com seu marido de 25 anos. Quando minha filha era recém-nascida, cerca de 3 meses tecnicamente, tanto sua mãe quanto seu pai perderam a vida. Não vou entrar em muitos detalhes por questões de privacidade, mas houve uma trocação de bala no local de trabalho. Minha amiga e seu marido trabalharam no mesmo prédio e ambos faleceram. Tanto minha amiga quanto seu marido cresceram com famílias menos que ideais e não tinham irmãos, então não havia nenhum parente próximo para a filha deles. No entanto, como eu era próximo deles, consegui adotá-la. Embora eu estivesse inseguro sobre a ideia de filhos, não queria que a filha deles crescesse em um orfanato ou perto de pessoas que não tivessem uma conexão com seus pais biológicos, então eu intervim. Meus pais e irmãos sabem que minha filha não é minha filha de verdade, biologicamente falando. Minha filha, vou chamar de Lily para o post, também sabe que é adotada. Eu nunca escondi o fato de que ela foi adotada. Ela sabe que seus pais não estão vivos e perderam a vida para um homem mau, mas estou guardando os detalhes para quando ela for mais velha. Lily não se parece comigo em nada. Ela se parece exatamente com a mãe e o pai biológico. A maioria das pessoas assume que eu sou o pai biológico dela e que ela simplesmente puxou a mãe. Eu nunca realmente corrijo isso quando as pessoas assumem isso porque parece desnecessário. Agora indo para o que aconteceu, meu irmão está com a noiva há cerca de 2 anos. Algumas semanas atrás estávamos todos nos encontrando na casa dos meus pais e minha cunhada viu uma foto antiga minha amiga e o marido dela. Ela apontou para minha amiga e perguntou quem ela era, e eu expliquei que era a mãe de Lily. A cunhada ficou quieta e ficou na frente da foto por um tempo. Eu não pensei muito sobre isso.
Para esclarecer, ela sabe que minha amiga faleceu, mas acho que não sabia que ela tinha sido casada. Ou que Lily não é minha filha biológica. Suponho que ela presumiu que minha filha era minha filha biológica e da minha amiga. Então, minha cunhada fez um teste de DNA na minha filha pelas minhas costas. Ela usou o DNA do meu irmão para o teste. E quando o resultado foi que eles não eram parentes, ela sabia que isso significava que eu e Lily não éramos parentes. Ela veio até mim com os resultados e os balançou na minha cara, dizendo que eu estava cuidando de um bebê de um caso de uma mulher que faleceu. Ela me disse isso na frente da minha filha. Eu apenas a encarei por um tempo antes de cair na gargalhada. Eu disse a ela que sabia que Lily não era minha filha biológica e que essa coisa chamada adoção existe. O rosto dela ficou vermelho e ela saiu furiosa. Meu irmão está bravo porque eu envergonhei a noiva dele, mas eu disse que ela se envergonhou ao testar DNA em uma criança que não é dela e depois exibir os resultados para mim. O que ela queria que eu fizesse? Qual era o objetivo dela com isso? Ela queria que eu desmoronasse e abandonasse minha filha? Meu irmão disse que ela achava que estava fazendo a coisa certa e me chamou de babaca. Não me sinto babaca, especialmente considerando que minha cunhada foi quem meteu o nariz onde não era chamada. Estou pedindo opiniões no Reddit, principalmente para validação. Então, eu era o babaca? Atualização. Minha cunhada acabou vindo à minha casa e se desculpando, além de me contar a história completa. Meu irmão a submeteu ao teste de DNA. Quando adotei Lily pela primeira vez, meu irmão por algum motivo acreditou que Lily era minha filha biológica. Ele pensou que eu e a mãe de Lily estávamos juntos e simplesmente não contávamos a ninguém. Ele acredita que quando ela engravidou, a mãe de Lily me disse que Lily era minha e que ela ia apenas dizer que era do marido dela e eu aceitei porque eu realmente não queria filhos. Minha cunhada tinha a impressão de que eu acreditava que eu era o pai biológico de Lily. Ela viu a foto da mãe de Lily e eu, e depois de pedir esclarecimentos sobre quem ela era, presumiu que estávamos juntos nela, e então ficou desconfiada quando viu que o outro cara na foto, o verdadeiro pai biológico de Lily, se parecia muito com Lily. Também quero esclarecer, eu não disse a ela que o pai biológico de Lily estava na foto porque ela tinha apontado especificamente para a mãe de Lily, e presumi que ela sabia que Lily era adotada. Eu não sabia que meu irmão estava contando mentiras para ela por quase 2 anos. Ela fez o teste de DNA por suas próprias suspeitas, e meu irmão a ajudou com isso porque ele pensou que isso revelaria que eu era na verdade o pai biológico de Lily. Ele a manipulou para pensar que isso limparia o ar de suspeita, quando na verdade ele estava apenas tentando provar que eu era realmente o pai biológico de Lily e mentindo sobre os motivos da adoção. Bem, é claro que os resultados provaram que eu não era o pai biológico de Lily e que meu irmão estava errado. Meu irmão se sentiu muito envergonhado para confessar à noiva que ele havia mentido sobre as circunstâncias, e é por isso que minha cunhada me confrontou com os resultados. Minha cunhada também se desculpou por me mostrar os resultados na frente da minha filha. Ela me disse que a mãe dela teve um caso e traiu o pai, engravidou do filho de outro homem e deixou o pai acreditar que o filho era dele. O pai dela ficou arrasado quando descobriu e ela ficou muito ressentida com mulheres que fazem isso com seus cônjuges. Ela queria sentar comigo e conversar sobre isso sem minha filha, mas quando me viu com minha filha ficou brava pensando que eu estava sendo levada a acreditar que estava criando minha filha quando na verdade estava criando o filho de outro homem. E ela acabou explodindo e imediatamente balançou os resultados na minha cara. Minha cunhada se sente muito culpada e ela está brava com meu irmão por mentir para ela. Eu não estou bravo com ela por fazer o teste porque ela pensou que estava fazendo a coisa certa. Eu também a perdoei pela maneira como ela me contou sobre os resultados porque claramente casos extraconjugais são um assunto delicado para ela e eu posso entender por que ela teria explodido daquele jeito. Tenho certeza de que ela planeja terminar com meu irmão agora e eu não a culpo. Quando liguei e perguntei ao meu irmão sobre isso, ele admitiu. Quando perguntei por que ele pensaria isso, ele disse que não conseguia pensar em uma razão pela qual um homem que era contra ter filhos na época adotaria voluntariamente um bebê sem ter uma conexão sanguínea com ele. Ele disse à minha cunhada que eu era o pai biológico de Lily e estava ciente do fato. Ele deu um passo adiante e disse que eu e a mãe de Lily estávamos juntos na época da concepção de Lily. Tanto eu quanto meus pais estamos tendo pouco contato com meu irmão já faz um tempo. Sei que vou perdoar meu irmão eventualmente, mas não posso fazer isso agora. Ele acreditava que eu era baixo o suficiente para ter um caso com uma mulher casada, engravidá-la, não assumir nenhuma responsabilidade, permitir que ela passasse a criança como se fosse de outro homem e então só assumir a responsabilidade porque a mãe dela faleceu. Próximo relato. Sou a babaca por recusar que minha amiga se juntasse a mim e ao meu noivo em nossa primeira viagem juntos? Eu, 22 anos, e meu noivo, 23 anos, estamos planejando nossa primeira viagem juntos. Estou muito animada pois será minha primeira vez de avião e a primeira vez que saio do estado onde vivi toda a minha vida. Estamos planejando essa viagem desde o início do ano e já compramos nossas passagens e acomodações. No total já gastamos cerca de $4.500 em tudo, o que tem sido um grande esforço pois ambos somos estudantes universitários. Falta cerca de um mês para a viagem. E minha amiga, que chamaremos de Ashley, 22 anos, que é minha amiga há cerca de um ano, mencionou de forma brincalhona que também gostaria de ir ao Japão quando contamos sobre a viagem. Não levei a sério no início, mas ela insistiu algumas vezes dizendo até que tinha um familiar com quem poderia ficar. Ela perguntou se poderia se juntar a nós em nossas aventuras durante os dias enquanto esse familiar estivesse trabalhando. Eu apoiei a ideia pois sei que também seria a primeira viagem dela ao Japão e me importo com ela. No entanto, de repente ela me disse que queria comprar as passagens, mas que o familiar já não teria espaço para hospedá-la. Ela queria saber se poderia ficar em nossa acomodação e voltar conosco
conosco no mesmo voo. Expliquei que nossa acomodação tem regras estritas contra mais de 2 pessoas e que só há uma cama pequena no estúdio. Ela disse que não se importaria em dormir no chão ou no sofá. Eu disse que me sentiria mais confortável se evitássemos correr o risco de pagar uma multa ou ter problemas em geral, pois realmente quero uma estadia confortável. Ainda assim, disse que estaríamos dispostos a passar tempo com ela durante o dia e comecei a enviar sugestões de hospedagem dentro do orçamento dela, esperando que isso fosse suficiente. Em vez disso, ela está pedindo para cancelarmos nossa hospedagem e pagarmos por uma acomodação maior que também tem uma cama para ela. Vale ressaltar que ela não se ofereceu para ajudar a pagar pela acomodação mais cara ou qualquer outra coisa, ela simplesmente quer ficar conosco e que paguemos por outra acomodação. Parece que não importa o que eu diga, ela continua tentando me manipular para deixá-la ficar conosco. Isso é difícil porque eu e meu noivo realmente queríamos que essa fosse uma viagem romântica para nós dois, já que provavelmente não poderíamos nos dar ao luxo de fazer outra nos próximos anos enquanto terminamos a faculdade. Estou em dúvida sobre o que dizer ou fazer, e se estou sendo insensível aqui. Deveria aceitar que minha amiga fique em nossa acomodação e participe da nossa viagem? Atualização. Lendo os comentários, muitos dizem que eu deveria ser clara sobre ser uma viagem romântica. Quando contei a ela sobre a viagem, eu disse que seria basicamente nossa lua de mel. Talvez eu tenha dito isso de forma brincalhona, mas era o que eu queria dizer. Meu noivo e eu falamos sobre ir ao Japão desde que começamos a namorar há 8 anos. Achei que o comentário sobre a lua de mel e mencionar atividades como fazer nosso bolo de aniversário em uma loja em Kyoto deixariam claro o tom romântico que planejei para a viagem. Concordo que devo reforçar que se trata de uma viagem romântica, mas me sinto desconfortável de que ela receba bem isso, pois ela já ignorou todos os meus motivos lógicos. Eu estava hesitante quando ela sugeriu passar algum tempo conosco, mas pensei que talvez fosse algo legal de fazer. Entendo que é uma viagem romântica, mas meu noivo concordou com isso e apoiou a ideia dela nos acompanhar em algumas atividades mais comuns, já que seria apenas por alguns dias da nossa viagem que ela gostaria de estar conosco. Inicialmente ela disse que ficaria no Japão apenas uma semana e precisaria nos acompanhar apenas enquanto seus familiares estivessem trabalhando das 7 horas às 17 horas, mas agora as coisas mudaram e ela está dizendo que poderia ser por mais tempo. Eu realmente tenho dificuldade com limites e sempre quero ajudar as pessoas quando posso, o que parece não funcionar bem para mim, mas estou trabalhando nisso. No entanto, como ela tem insistido nas últimas horas, independentemente do que eu diga, tenho ficado cada vez mais chateada. Eu não sabia se estava sendo egoísta com uma amiga que precisava de ajuda. Agora posso definitivamente ver que esse provavelmente era o plano dela desde o início, e ela não está realmente em uma situação difícil, ela apenas quer se aproveitar de nós. Essa realização dói, pois pensei que tivéssemos nos aproximado bastante em nossa área de estudo, mas parece que ela realmente não se importa com meus sentimentos como eu me importo com os dela, porque no fim das contas eu só não queria machucá-la. Ela foi recentemente desligada do nosso curso, então pensei que ela estivesse realmente triste e precisando de apoio. Atualização 2. Acabei recusando pela 10ª vez, mas dessa vez disse não de forma direta e clara. Como vocês disseram, não é uma frase completa. Também fiz questão de deixar claro que não estava disposta a mudar nada e que queria passar o tempo apenas com meu noivo. Expliquei que tentei recusar educadamente, mas não gostei de ser manipulada nem de ver os sentimentos meus e do meu parceiro sendo ignorados. Ela disse: Estamos falando sobre essa viagem há tanto tempo. Por que não resolvemos isso antes? Não é minha culpa que isso seja de última hora. Por que você não pode fazer isso dessa vez? Não é muito diferente, só tem uma cama a mais. E me enviou um link para uma acomodação específica. Aliás, as 2 camas são lado a lado, o que me deixou desconfortável. Ela basicamente ignorou o que eu disse, então eu a ignorei desde então. Estamos no mesmo grupo de amigos, então acho que as coisas podem ficar estranhas, mas honestamente, estou bem com isso. Independentemente de como as coisas aconteçam, meu noivo e eu iremos sozinhos e não encontraremos ela nem ninguém durante nossa viagem. Vou trabalhar em dizer não com mais firmeza e estabelecer limites mais claros. Tive uma infância abusiva e ainda estou lidando com isso. Preciso continuar me lembrando de que não estou mais naquela situação.